apenas 47%. A meta é 2015 chegar a 55% e 2016 65%. Entre as ações para alcançar essa meta, nós temos o Banco de Boas Práticas de Gestão do primeiro grau, a ideia é implementar um banco, a gravação de audiências, o diagnóstico de disponibilidade de recursos físicos e de TI para magistrados e servidores do primeiro grau, também é uma outra prática. Além disso, nós temos algumas iniciativas correlacionadas, como a correição integrada, o diagnóstico organizacional das varas do trabalho, que foi um projeto piloto já implementado, logo no início da atuação da Corregedoria, que vem sendo e que subsidiou, inclusive, a elaboração desse planejamento estratégico. O Prêmio Conciliação, também já teve a primeira edição esse ano. Programa de reconhecimento e valorização de magistrados e servidores e também um apoio ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que inclusive é presidido pela doutora Érica. Foi reformulada a comissão recentemente. Com relação à gestão de processos, que é a outra perspectiva de atuação da Corregedoria, nós temos 3 objetivos aí. Aprimorar os procedimentos nos trâmites judiciais e administrativos, fomentar as conciliações no primeiro grau e promover a efetividade no cumprimento das decisões, que é a parte, inclusive, objeto deste evento, né, que é a execução. Então, com relação ao primeiro item, nós temos essas metas e eu vou detalhar aqui rapidamente. A primeira meta seria, a meta 5 desse objetivo, seria reduzir para 95 dias o prazo médio de tramitação nas varas do trabalho até dezembro de 2016. Isso é uma meta, inclusive, institucional. E nós temos duas ações ali. A criação de um repositório de perícias, para centralizar as perícias da região, e também um trabalho de gestão dos grandes litigantes e das demandas repetitivas. Com relação à outra meta de reduzir para 60 dias o prazo médio de tramitação dos processos sumaríssimos nas varas do trabalho até dezembro de 2016, uma das iniciativas é fomentar a questão da triagem inicial, disciplinando os procedimentos básicos relativos à triagem. A outra meta é 7, decidir 90% dos pedidos de providência e reclamações correcionais em até 60 dias. A iniciativa já em implementação são os processos administrativos disciplinares para realizar o controle dos procedimentos, enfim. A outra meta, reduzir em 85% a quantidade de sentenças em atraso nos termos do provimento consolidado da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho até dezembro de 2016. Uma das ações que estão sendo desenvolvidas é a gestão de prazos para a prolação de sentenças. Garantir 98% de controle da qualidade dos dados do e-gestão do primeiro grau. Isso aqui é uma meta bem técnica e voltada para a melhoria da qualidade dos dados que são lançados, são aproveitados pelo e-gestão. Como todos sabem, esses dados são utilizados para tudo, para a nossa estatística, para a criação de cargos, inclusive de magistrados, criação de novas varas. Então é importante melhorar a qualidade desses dados. Uma das ações é o projeto Lance Certo, que o objetivo é orientar sobre esses lançamentos. Com relação às conciliações no primeiro grau, a meta é levar para 10% a taxa de conciliação na primeira instância em relação ao ano de 2014 até dezembro de 2016. Em 2014, nós tivemos 34,7% de nossa taxa de acordo, foi 34,7%. A meta para 2016 é levar para 36,4%, 2015, 36,4% e 2016, 38,1%. E são essas ações, Projeto Conciliar, o Prêmio Conciliação e também o Núcleo Permanente de Conciliação. São as ações propostas. Bom, agora especificamente, falando sobre o tema, inclusive, deste evento, que é a execução, a meta 11 é reduzir em 10% a taxa de congestionamento na fase de execução do primeiro grau em relação ao ano de 2014 até dezembro de 2016. A nossa taxa de congestionamento está em 55,6%. A meta é reduzir em 2015 para 54% e 2016 para 50%. Congestionamento de 50% significa que cada 100 ações de execuções, metade são resolvidas e metade fica para o ano seguinte. É uma taxa, inclusive, muito boa. Só destacando que a taxa de congestionamento que o corregedor, que foi falado aqui na Corregedoria, é uma outra forma de calcular a taxa de congestionamento, que é diferente um pouco dessa, porque essa daqui não considera os processos de arquivo provisório. A da Corregedoria Nacional passou a considerar a partir desse ano. Tá? Então, dá diferente a taxa. Esse aqui seria o congestionamento líquido, que a gente chama, né? Então, as ações seriam o grupo móvel de execução, uma infraestrutura de apoio à execução e a questão dos leilões eletrônicos unificados,
Além disso, a questão do pagamento eletrônico de débitos trabalhistas, o núcleo de pesquisa patrimonial e a centralização de processos. Essas são as ações voltadas à execução. Promover o alinhamento estratégico das unidades judiciárias do primeiro grau é o outro objetivo, que aí a nossa coordenadoria de gestão estratégica tem atuado em conjunto. O objetivo é alinhar 100% das unidades judiciárias de primeiro grau à estratégia adicional até dezembro de 2016. A ideia aqui e também realizar as correções em 100% das unidades. Aqui é aquele trabalho que muitas varas já receberam a visita, né, da equipe da corregedoria, que agora vai com a equipe da gestão estratégica, e o diferencial, dentro dessa nova visão da corregedoria, vai também a psicóloga do tribunal, focando muito essa questão da qualidade de vida. Então, nós já, as varas que já foram correcionadas esse ano já receberam a equipe essa equipe multidisciplinar, e as demais também devem receber até o final desse ano. Por isso que a iniciativa estratégica relacionada é a chamada correição integrada, né? Então, integra esses vários elementos. Realizar anualmente a correição em 100% das unidades são o calendário anual de correições normal. E vai aparecer. Puxa, está vendo tão bem, né? Aqui, não, voltou. Aqui. Não. Olha, justamente aprimorar o processo de comunicação da corregedoria. Poxa, tinha que ser nesse, né? Logo nesse. Bora ver aqui o plano B aqui. Tem o plano A e o plano B. Aqui. Só mostrar aqui rapidinho. Esse aqui já é o plano, o documento formatado do plano. Será, doutor? Deixa eu ver aqui. Aqui é a questão da lentidão mesmo, acaba da lentidão da conexão, pode dar isso. Deixa eu ver aqui, recursos, gestão de pessoas. Olha, não, desconectado da Mindoma, olha, desconectou, cara. Desconectou aqui. Quer que eu passe por aqui, pelo documento, ou tente conectar de novo? Vou tentar por aqui, né? Tá. Bom, só voltando aqui para onde a gente estava. A realização da correção, né, em 100%, isso já está. Com relação exatamente ao objetivo aí que falhou, aprimorar o processo de comunicação institucional da corregedoria. A ideia é elaborar um plano de comunicação da corregedoria, que já tem várias ações já feitas. O próprio site da corregedoria, acho que já foi apresentado, inclusive, né, doutor? O novo site da corregedoria. Os fóruns de discussão também, que já estão componentes no site, isso já está feito também. A ideia também é sair, a corregedoria vai passar a editar um informativo eletrônico, periódico, com vista a divulgar as ações, o desempenho e as boas práticas de gestão judiciária das varas, e também produção de vídeo, que já estão disponíveis, inclusive, no site da corregedoria. Agora, com relação à questão das pessoas, especificamente, né, a base, né, para tudo isso, nós temos aqui um objetivo específico para a equipe da própria corregedoria, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores da corregedoria, que é interno, para que eles sejam capacitados nessas novas tecnologias de gestão. E, falando especificamente aqui com relação aos senhores, promover a adequada avaliação de desempenho dos juízes de primeiro grau. Está sendo implementado um manual de avaliação para a promoção dos magistrados. Esse documento está sendo elaborado também pela corregedoria. E também está sendo aprimorado o sistema de avaliação dos magistrados, também pela corregedoria. Com relação, tem essa meta também de alcançar 50% de percepção positiva da avaliação de magistrados em processo de vitaliciamento e os passíveis de promoção até dezembro de 2016. A corregedoria também está preocupada com essa questão, foi feita uma avaliação inicial e era baixa a avaliação positiva, né, em relação a essas avaliações, e a ideia
é chegar a um patamar de avaliação positiva de até 50%. Atualmente está em apenas 8,99%. Estimular a motivação e o comprometimento de magistrados e servidores de primeiro grau com a execução da estratégia. Esse aqui é um objetivo diretamente relacionado àquela visão de tentar buscar o equilíbrio entre produtividade e trabalho saudável. As ações, basicamente, o diagnóstico organizacional das varas do trabalho, que já está sendo feito, como eu falei no início, o programa de reconhecimento e valorização de magistrados e servidores, a Corregedoria deve apoiar esse programa, apoio também às ações do programa de qualidade de vida, fomentar a questão dos comitês de boas-vindas, né, nas varas do trabalho para promover a ambientação e integração de novos servidores, trabalhar a questão da gestão da mudança. Nós temos também a meta de uma preocupação muito grande da Corregedoria com a questão da segurança dos magistrados, né? Então, tem uma meta também para elevar em 30% essa sensação de segurança, as ações de segurança, no ambiente de trabalho até dezembro de 2016. Hoje, atualmente, a avaliação, essa perspectiva se os magistrados se sentem seguros, que é o que a gente pergunta na pesquisa de clima, deu realmente muito baixa, e isso resultou numa preocupação da Corregedoria com essa questão. E o corregedor, que também preside o Comitê de Segurança, definiu algumas ações aqui, como o plano de segurança dos magistrados, que deve ser implementado, é a principal. Também uma questão importante, focada também nas pessoas, é a questão do estresse dos oficiais de justiça. Foi aplicada uma pesquisa com a nossa psicóloga organizacional e que identificou um nível muito elevado de estresse nos oficiais de justiça. Então, disso resultou uma ação específica, chamada Projeto Olhar Oficial de Justiça, que o objetivo é reduzir esses níveis de estresse na atividade dos oficiais de justiça. Bom, doutor, essas eram as considerações aí. Peço desculpa pelo problema aqui técnico que houve, mas acho que não deu para apresentar todo o planejamento. Ok, doutor? E alguns pontos que eu queria salientar. Em primeiro lugar, dizer que esse é um trabalho em construção, então os colegas que quiserem participar, quiserem ajudar, é uma coisa que está sendo construída, está sendo oferecida para que nós possamos aperfeiçoar nosso trabalho. Queria aqui fazer uma menção e um agradecimento às varas e aos juízes que nos ajudaram. Eu vou falar pelos titulares das varas que nós visitamos e que nós colhemos elementos e que estaremos retornando a essas varas com algumas posições, inclusive, do que foi colhido e do que vai ser implementado. Que é a doutora Manassi, que estava aqui, eu não sei se ela está por aí. Está aí? Pois é. A doutora Manassi e a doutora Paula, que está aqui do lado, tanto como titular da vara como pela Central de Mandados. A doutora Nazaré Rocha, que não pôde vir aqui hoje à tarde, né? O doutor Marco Plínio, que está bem ali, né? A doutora Ângela Maués, que acredito que também não pode estar aqui agora. E sobre execução, especificamente, em primeiro lugar, aliás, antes de falar de execução, falar da participação dos senhores magistrados, o que é que nós vamos fazer. Como vocês viram aqui, existe uma infinidade de ações que estão colocadas nesse planejamento. Então, nós iremos permitir que haja uma votação no nosso fórum para que os juízes possam escolher algumas ações que serão priorizadas. Então, vamos ainda definir esse número, se vão ser 2, 3 ações, não adianta priorizar muita coisa, é a mesma coisa que não priorizar nada. Então, vai ser um número pequeno. Mas os senhores vão ter um período que vão poder votar no site as ações que vão ser priorizadas até o final deste ano pela Corregedoria como parte deste planejamento. Especificamente sobre execução. O nosso núcleo de pesquisa patrimonial. Aqui é uma coisa que nós já temos um prazo vencido perante o Conselho Superior de Justiça do Trabalho para fazer esse núcleo. O nosso núcleo ainda não foi formado adequadamente. O que nós temos do NPI não é um núcleo de pesquisa patrimonial. Nós temos de reformular. Há uma proposta que eu solicitei e o presidente do tribunal prontamente acolheu e colocou na pauta do tribunal para que essa matéria já entre em discussão. Mas eu também vou disponibilizar uma minuta, tão logo essa minuta possa haver esse consenso na administração do tribunal, para que os senhores possam ter a oportunidade de se manifestar e dar sugestões em relação à formação do nosso núcleo de pesquisa patrimonial. A mesma coisa vai acontecer com a centralização das ações. O que nós verificamos aqui na nossa experiência de centralização das ações é que a nossa centralização
Eu estive, como os senhores sabem, em São Paulo, conversei com o Dr. Flávio lá em São Paulo, vi a experiência de São Paulo, conheço também a experiência do Rio de Janeiro. Até a centralização surgiu em 2003 por lá, surgiu inicialmente com os clubes de futebol, depois foi colocado de forma diferente. Em São Paulo houve uma outra formação, mas o certo é que existe um controle acerca das centralizações. Hoje, se eu quiser na corregedoria saber quantas centralizações existem, eu realmente não sei ao certo. Como elas andam, muito menos. E isso não é uma situação ideal, porque muitos advogados veem a centralização como sendo um privilégio, um benefício que eles vão obter para que a execução não funcione. Então, alguma coisa que é visto no 842 da CLT, que é visto também na Lei de Execuções Fiscais, como um meio que deve ser utilizado pelo Poder Judiciário para poder receber melhor, para poder otimizar a execução. Na verdade, isso na prática eu não vejo isso acontecendo, isso é muito raro que aconteça. Lá existe um sistema de centralização um pouco diferente. Ou a centralização é determinada de ofício, em casos que são excepcionais e que justificam isso, ou então é requerida pelo devedor. Mas quando é requerida pelo devedor, existe toda uma norma dizendo em que circunstância ele pode requerer. Ele tem que apresentar uma proposta de pagamento integral da dívida, que essa proposta pode ser em 24 meses, talvez até num tempo superior, mas desde que haja uma proposta, essa proposta será analisada na corregedoria ou no órgão que for responsável, inclusive com perícia contábil, para saber se a proposta é válida, e se ela não for cumprida, imediatamente a execução retoma o seu caminho natural. E com isso é um tipo de regulação que nós não temos aqui. O certo é que a minha reflexão que eu faço sobre a centralização é que ela não tem atendido a um resultado de obter uma melhor justiça. E eu pretendo também não só realizar essa consulta com os senhores, mas eu gostaria de fazer uma audiência pública sobre este assunto, até porque eu quero ouvir o que está acontecendo, de que maneira as centralizações têm se desenvolvido. Mas os senhores também serão consultados a opinar sobre isso. Enfim, em relação à ação coletiva, a nossa ideia também é que a ação coletiva ela seja adotada até um precedente que foi adotado recentemente pelo Tribunal. As execuções não sejam só na vara que recebeu a chamada ação principal, a ação mãe, a primeira ação. As execuções vão poder ser distribuídas a todas as varas daquela localidade, o que é o critério que o tribunal adotou, é o critério que distribui o serviço, é o critério que permite que haja, inclusive, para a nossa distribuição de maior número de processos por vara, fica mais interessante. Enfim, outros projetos foram colocados aqui, como o Grupo Móvel de Execução, a questão da infraestrutura, o NPD e a centralização são projetos que vão poder ser votados pelos senhores, mas acerca desses dois, que exigem normatização, eu já antecipo que os senhores vão ter oportunidade de votar e vão ter oportunidade de discutir no nosso fórum. Eu gostaria que a doutora Paula pudesse falar para nós sobre o BANEX, que é também um projeto correlato que vai nos ajudar em relação à execução. Boa tarde, colegas. Eu peço permissão ao doutor Gabriel para fazer só uma pequena introdução, que o trabalho, como vocês podem ver, é um trabalho muito pequeno, digamos, para 2 anos. E é um trabalho pequeno, eu diria, para 200 anos. Mas o que estamos fazendo aqui é que não fazer história e tentar fazer alguma coisa. E aí a importância da colaboração de todos. O doutor Gabriel está lendo alemão, está lendo francês, está lendo indígena, está lendo, para tentar entender essa coisa que passa pelo respeito à dignidade do ser humano e pelas relações interpessoais. Então, é realmente um trabalho muito grande. Por exemplo, a primeira coisa que temos que aprender, né, é desaprender, para que a gente faça um processo de justiça moderna. Eu sou do tempo, fiz 10 anos de 15ª, mas eu tenho 20 anos de justiça. Sou do tempo que, quando diziam que falta de pulso do juiz no processo era uma culpa do juiz, era uma coisa muito grave, e eu dizia, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, meu Deus me livre. Hoje eu vejo que falta de pulso na execução não é culpa minha,
é culpa de um sistema que nós temos que humanizar. A minha mão, eu estou perdendo a força, gente. Está doendo muito, porque para eu ler os processos de audiência, eu tenho que ficar apertando lá para o processo subir. Para eu fazer sentença, eu ainda tenho que digitar muito e apertar para poder ler aqueles documentos todos. E quando chega no momento da execução, a coisa fica muito mais séria. Então, para a gente trabalhar a execução, precisa, assim, de juiz de pulso. E esse pulso não é mais só o juiz que o colega acabou de dizer, aquele que vai lá e faz a coisa, né, mais duramente. É uma questão realmente de tratar da nossa saúde. E a gente tem que pensar isso. Eu sou do tempo que minha mãe me ensinou, minha professorinha me ensinou, que a gente lia da direita para a esquerda. Que só japoneses lia de cima para baixo, é isso, doutor Gabriel? Eu acho que japonês que lê de cima para baixo. E agora a gente tem que ler de cima para baixo. A gente está lendo, o PJE está puxando assim. Isso causa um estrago no nosso cérebro. Quando chega no momento da gente faz audiência, faz sentença, no momento da execução, a gente está com labirintite, porque essa forma de subir e descer, ele está nos causando labirintite, a gente tem enjoo. Qual é a sensação que o nosso cérebro diz? Nós estamos com nojo da leitura do processo. Na hora de fazer audiência, o nosso inconsciente diz, estou com nojo. Eu estou com nojo de quê? Eu estou com nojo desse processo. E a gente sempre disse que gosta muito de fazer justiça, de fazer sentença. Isso é sério, isso tem que ser pensado no evento de execução, senão a gente não avança. E esse é um dos pontos que nós precisamos realmente dialogar e avançar antes que seja tarde demais. Nesse sentido, parabenizamos a escola, que consultou a todos essa semana, para que nós possamos dar propostas para a programação da escola do ano que vem. E, dentro desse planejamento estratégico, foi discutido com o doutor Gabriel que a corregedoria ela não faz parte do conselho da escola. A corregedoria não tem assim um elo de ligação da escola e a corregedoria. E a gente diz que a gente tem um hospital para juízes. E esse hospital se chama escola judicial, porque a nossa doença ela é realmente mental. E a gente tem que trabalhar isso na escola. E a gente tem que estudar neurociência. Não adianta, porque senão a gente não vai poder sugerir. Como é que a gente vai sugerir uma coisa que a gente não sabe? Então, precisa fazer esse elo de ligação. Dentro desse elo de ligação, a discussão é de neurociência. E dentro da neurociência, a gente trabalha uma coisa chamada rede neural. Isso, quando fizeram a justiça moderna, foi muito importante, porque o capitalismo ele sempre estudou o nosso cérebro, sempre estudou o neuromarketing. Quando foi feito com os conselhos, o CSJT e o CNJ, nós fomos buscar as experiências do pessoal que trabalha para o capitalista, porque o Banco Mundial tem interesse na modernização do processo. Então, a gente tem que entender de rede neural, a gente tem que entender de cerebelo, que é aquele cérebro pequeno aqui, que ele tem a nossa memória mais inteligente. E é isso que nós estamos fazendo. A gente está fazendo um núcleo que pensa a execução, que tem um núcleo menor dentro dele, e um núcleo menor ainda, que apesar de ser um cérebro pequeno, que é o cerebelo que a gente tem bem aqui, por isso que dói tanto no nosso ombro, a gente tem que entender disso, esse núcleo ele é extremamente inteligente. A corregedoria seria como um cerebelo, um pequeno cérebro que olha para todos os lados e tenta ajudar de alguma forma. Por isso, essa equipe interdisciplinar. Dentro deste processo de rede neural, nós temos o BANEX, porque nós vemos que o núcleo, os colegas podem mandar processo para o núcleo, mas o núcleo não vai dar conta, não tem servidor para atender, tanto que o núcleo, o juiz que está no núcleo de patrimônio, ele pode devolver o processo e dizer que não aceita, porque ele tem que ter servidor, ele tem que ter estrutura, é um trabalho muito pesado esse. Então, nós desenvolvemos já o BANEX, é o Banco da Execução, é tipo um banco popular, um banco de poupança. Ele vai ser alimentado por todos nós, está faltando só alimentar, a parte de informática já está feita. Nós vamos pegar todas as informações na central e disponibilizar para todas as varas. De outra banda, cada colega que condenar um grupo econômico, despersonalizar, ver alguma outra conta, ele diz para o diretor dele, coloca isso lá no BANEX. Aí o BANEX vai alimentar isso
Quando a colega Angélica vai consultar o processo dela, ela vai dizer, olha, isso daqui, lá em Santa Isabel já foi feito. E aí ela vai pegar, vai despersonalizar, vai pegar o grupo econômico e vai fazer igual. E assim a gente evita o retrabalho. E quem tem pão e quem não tem tira. Isso está faltando só o servidor para poder começar a alimentar, está em fase de homologação e a gente já está em condições de muito breve dar para os senhores. A outra coisa que a Corregedoria vai disponibilizar são os convênios, até segunda-feira, né, doutor Gabriel? Os convênios, todos esses que a gente viu aqui, a gente diz, a gente tem isso, quem é o master disso, quem é o gestor disso? Então, na próxima semana, já vai estar a relação de todos os convênios para os senhores, dizendo quem é que é master, quem é que faz, o que pode dar para o servidor, o que não pode, tudo isso vai estar para os senhores. E a outra questão também, que a Corregedoria pediu para a Central, é a questão do leilão unificado. Porque nós queremos unificar não só Belém e Ananindeua, mas, se for possível, unificar Belém, Ananindeua, Santa Isabel, Castanhal e todas as varas do interior, Marabá, Paragominas, pode fazer um leilão na mesma data, porque a assessoria de comunicação ela é da imprensa para a gente. E se a imprensa disser que naquele dia, em todo Pará e Amapá, vai ter leilão, o pessoal não vai ter dúvida. E na semana anterior vai ter remoção. E ninguém quer o caminhão da Justiça do Trabalho na porta. E na semana anterior pode ter conciliação. Ele pode correr para lá para conciliar, para não ser removido, para não ir para o leilão e ver vender barato o seu bem. Então, isso também a Corregedoria já está pensando. A Central de Belém está à disposição de Santa Isabel e Castanhal, porque nós estamos também virtualizando os nossos leilões, que são feitos já nesse auditório, e, com isso, a gente vai tentando avançar nesse processo. Eram essas as informações, colegas. Obrigado. Obrigada, senhor Corregedor.